Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, a poesia de Casimiro Cunha, psicografada por Francisco Cândido Xavier, na primeira obra publicada, Parnaso de Além-Túmulo, o que foi um grande escândalo em sua época. Como é que aquele homem sem instrução, que apenas estudara até a 4ª série do 1º grau, pobre, mulato, estrábico, poderia estar psicografando dezenas de poetas brasileiros e portugueses, com toda a beleza, com todo o estilo que lhes era peculiar. E ainda mais, agora mais evangelizados, mais esclarecidos e sob a orientação do benfeitor Emmanuel, que revisou muitas dessas poesias, trazendo o seu caráter ainda mais evangélico para todos nós. Então nós temos que o Espiritismo é uma escola e queremos dizer que estamos profundamente alegres de poder estar continuando aqui esse ciclo de palestras e seminários aqui no Mato Grosso. Agradecer àqueles que estão perseverando até o fim, não é? Que estão acompanhando aí a jornada. Eu sei que não está fácil, está bem puxada, bem cansativa, mas agradecer todo o carinho, toda a atenção dos senhores. Queria só saber quem não esteve no seminário de hoje, levanta o braço. Quem não esteve hoje à tarde, né? Quem não esteve hoje. Então, uma boa parte não esteve hoje à tarde conosco, então a gente vai fazer uma abordagem, então, para atender também vocês, porque a gente aprofundou bastante o assunto de ansiedade, estresse, espiritualidade, a questão, não é, do transtorno do pânico também, da ansiedade generalizada. Vamos falar amanhã sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, e vamos abordar amanhã sobre terapia de regressão a vidas passadas à luz da doutrina espírita e falar sobre o tratamento da ansiedade, diversas sugestões também que já foram abordadas hoje, e complementar amanhã também, nos desligando também do passado e não só do futuro, porque o ansioso vive, não é, as preocupações com o dia de amanhã, quando o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e amanhã também falaremos sobre o passado, como é muito importante o auto-perdão, a felicidade sem culpa. Então, na noite de hoje nós somos convidados para falar sobre os desafios para que nos tornemos homens e mulheres de bem. Então vamos ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Allan Kardec, e também o Livro dos Espíritos vai nos falar o que seja, quais são as características que o homem de bem pode e deve apresentar aqui na Terra. Vocês encontram tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos. Esse slide está na internet disponível para quem tiver interesse. Então, caracteres do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, suas características são as seguintes. Vamos analisar as características. Primeiro, não é? E no slide eles fazem um resumo. A consciência de si mesmo. Vamos analisar. Interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou determinada lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia.
se negligenciou voluntariamente, não é? Se ele mesmo quis negligenciar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que se fizesse com ele, né? Isso parece muito com a revisão diária que o Espírito Santo Agostinho nos recomenda na questão 919 do Livro dos Espíritos, que ele dizia que todas as noites ele analisava como é que foi o dia, se fez tudo bem que era possível, se não magoou alguém, não é? Buscava encontrar as ações, os motivos que levaram a tomar determinadas ações. Então a gente vai falar um pouco sobre autoconhecimento na noite de hoje também, não é? E vamos então prosseguir. Fé e confiança. Então, no Evangelho está lá: tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem a sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Olha que coisa importante também, não é? Então a gente saber que o Espiritismo nos apresenta um Deus perfeito, soberanamente justo e bom. Então tudo que nos acontece é para o nosso bem. Então nos dá motivo de resignação. A esperança também é uma característica do homem de bem. Por quê? Porque ele acredita na felicidade futura. E por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, ou seja, dos bens transitórios, dos bens aqui da terra. Ele busca acumular tesouros nos céus, onde a traça não rói, o ladrão não furta, em vez de buscar os bens aqui tão passageiros, não é? Dizem que, tirando o motorista e o trocador, o resto está passageiro, não é? Diz o povo a respeito do transporte coletivo, não é? Tem resignação, tanto que ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todos os problemas da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e aceita sem murmurar. Então ele é uma pessoa resignada, né? Que busca então compreender que se todo efeito tem uma causa, e sendo Deus justo, se estamos sofrendo algum efeito, este efeito deve ser justo, a causa deve ser justa. Então o espírita não gosta de sofrer, não, é verdade. Nós não fazemos apologia ao sofrimento, não somos masoquistas, não. Mas como diz Simão Pedro de Lima, expositor de Minas Gerais, ele diz que quando o espírita sofre, ele sofre com gosto, porque ele sabe que não é por acaso, ele sabe que está resgatando, que está se depurando, se purificando, ele sabe que tudo que nos acontece, em verdade, é para o nosso bem, que a dor é uma amiga, que a doença é uma mestra, que o sofrimento é apenas um alerta que algo não está bom e que a gente precisa mudar o rumo. Então nós passamos a compreender de uma maneira mais adequada tudo o que acontece conosco. Não nos revoltamos, é diferente. Não é uma doutrina de acomodação, não. É uma doutrina de resignação ativa, dinâmica. Porque nós compreendemos muito bem a frase de Pedro em sua epístola, dizendo: meus queridos, amai intensamente, porque a caridade cobre a multidão de pecados. Como o próprio Cristo vai nos dizer, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Então a importância de nós trabalharmos no bem e não de nos lamentarmos, de nos arrependermos. Não é aquele remorso mórbido, muitas vezes, que nos impede de avançar. Não é essa a proposta da doutrina espírita. A proposta é de renovação, de trabalho, de amor, de esperança e de fé. E nunca de revolta contra o Criador. Porque existe uma causa. Se não encontramos nesta vida, encontraremos certamente em vidas anteriores, como nos ensina o capítulo Bem-aventurados os aflitos, de número 5, o mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não significa, é claro, que vá deixar de trabalhar para superar alguma dificuldade ou modificar alguma situação adversa, não é? Acrescenta aí o pessoal que montou o slide. Mas, tendo feito tudo o que se encontra ao seu alcance, sabe que o futuro a Deus pertence, aceitando as agruras, não é? As dores, as dificuldades que porventura tiver que enfrentar. Ele também tem caridade, amor ao próximo e justiça. Então, como é que o Evangelho fala? Possuindo o sentimento de caridade, amor ao próximo, faz o bem pelo bem,
sem esperança de recompensa, né? Sem esperar retribuição. E retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre o seu interesse ao interesse da justiça. Então, mesmo que ele possa estar se prevalecendo de uma situação, não, se a justiça defende isso, eu vou, em nome da justiça, me submeter, né? Quantos? Eu já vi, muitos espíritas, vão para um restaurante, por exemplo, às vezes, o garçom deixa de incluir alguma coisa na conta, às vezes, né? Acrescenta, né? É mais comum. Às vezes a pessoa pede a conta e lá tem 2 cc, né? 2 cc, tantos reais. Mas o que foi? Garçom, o que é isso aqui? 2 cc, ninguém tomou Coca-Cola? O que é isso aqui? Não, é 2 Cola-Colô, né? O pessoal brinca dizendo que é 2 Cola-Colô. Mas às vezes vem a menos, né? Às vezes eles esquecem de colocar alguma coisa naquele tumulto. E aí, quantos companheiros eu já presenciei? Diz, olha, meu amigo, faltou aqui acrescentar um refrigerante, né? Faltou aqui um suco. Então, por favor, acrescente, nós queremos pagar o valor correto. Então, ele sacrifica o seu interesse ao interesse da justiça. Esse é o homem de bem que a doutrina espírita propugna que todos nós um dia cheguemos a essa condição. A benevolência. Ele encontra satisfação nos benefícios que derrama, que esparge, nos serviços que presta, nas lágrimas que seca, que enxuga, nas consolações que dá aos aflitos. Então, ele fica feliz de poder servir. E a gente lembra do Cristo, né? Aquele que, quando os apóstolos estavam discutindo, né, quem entre eles seria o maior? Jesus, que está ali naquele momento, que ficou conhecido como a última ceia. E enquanto eles chegavam, ele tira o seu manto, cinge-o, como faziam os escravos, e se ajoelha e com a bacia com água passa a lavar os pés dos apóstolos, como somente os escravos, nem os servos faziam isso, somente os escravos, justamente quando eles estavam discutindo quem era o maior. E aí ele vai dar a demonstração de como é que a gente deve ser o maior. Aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos, ou seja, ajude a todos, aos bons e aos maus, como ele nos convida, não? Amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e vos perseguem, orai por aqueles que vos caluniam, porque se amardes somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem também os publicanos o mesmo? Então pede que a nossa justiça seja superior à justiça dos fariseus, a dos pagãos. Assim como o nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus, e chover sobre justos e injustos, pede-nos para fazer algo mais, que é o tema que a gente vai encerrar a nossa exposição de hoje. E como nos ensina Richard Simonetti, expositor da cidade de Bauru, em São Paulo, em A Constituição Divina, a benevolência deve se exprimir na boa vontade e na disposição de praticar o bem. E podemos exercitá-la através do trabalho em favor de nosso próximo, né? São comentários acrescentados pelo autor do slide. O desprendimento, o desapego e também a generosidade. Seu primeiro movimento é o de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse alheio antes do próprio. Então vejam que o homem de bem, ele já não está voltado mais para o egoísmo, ele está buscando, como Paulo em O Livro dos Espíritos vai nos dizer, gravitar em torno da unidade divina, na vontade de Deus, e não do nosso ego, do nosso egoísmo, da egolatria, do egocentrismo, né? O convite é a fazer a vontade, como Jesus diz, eu não faço a minha vontade, mas a do meu Pai que está nos céus, que é esse Deus interno também, esse self que a psicologia já identificou, de nós buscarmos essa sintonia com o Criador, com as leis divinas que regem todo o universo, as leis de amor, de justiça e de caridade. Também a fraternidade. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferências de raças, nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Olha que coisa interessante, não é, Carmen?
Vejam que, quem sabe que é o maior inimigo do Espiritismo? Eu estou falando com os encarnados. Nós mesmos? Não. Nazareno deve ser aquele pastor daquela igreja que vive esculhambando com o Espiritismo, né? Não é, não. O maior inimigo do Espiritismo é o materialismo. E o Espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. Aliás, o Espiritismo não é uma religião, meus amigos. No sentido formal e estrito da palavra, ele não é. Ele não tem um conjunto de hierarquia sacerdotal organizada, de liturgias, de dogmas. Ele não tem nada de culto, de aparência exterior. Ele não é religião no sentido estrito da palavra. Ele é uma ciência, ou seja, é um conjunto de conhecimentos organizados de maneira sistemática, metódica, que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. É uma filosofia de consequências ético-morais. Mas Nazareno, ele também não é religião? É. Lá na Revista Espírita, no ano de 1868, Kardec vai publicar um artigo cujo título é: afinal, o Espiritismo é ou não é uma religião? E ele vai dizer que depende. Se você conceituar a religião como um conjunto de rituais, de dogmas, de hierarquia sacerdotal, o Espiritismo não é. Mas se você considera a religião como aquele mais profundo religar, tudo aquilo que liga o homem ao Criador, então o Espiritismo é sim uma religião, e nós nos ufanamos disso, nós nos vangloriamos disso. Então ele é religião só no sentido amplo, mas ele não veio para combater nem para concorrer com as religiões, não. Quem já tem a sua fé não precisa do Espiritismo. Agora ele vai estudar essas leis da natureza, porque ele é a religião da natureza que se encontra então essas leis em toda parte. E quando Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos se a crença na doutrina se tornaria comum um dia, ou ela ficaria circunscrita a apenas alguns dos seus adeptos, os Espíritos dizem que certamente se tornará crença comum. Ou seja, essa questão da imortalidade da alma, da reencarnação, essas leis da natureza, não é? A comunicabilidade dos espíritos, a crença em Deus, a pluralidade dos mundos habitados vão ser demonstrados, e serão os homens de ciência, os acadêmicos, ensina o próprio codificador, que irão demonstrar isso, não são nem os religiosos. Como nós estamos vendo as pesquisas científicas ligadas à espiritualidade, as pesquisas com a glândula pineal, as pesquisas com experiências de quase morte, as pesquisas com terapia de regressão a vivências passadas e tantas outras em diversas áreas do conhecimento humano, demonstrando cada vez mais a relação da espiritualidade e tudo. Então o Espiritismo não veio combater nem concorrer com religião nenhuma, não. Pelo contrário, deveríamos ter católicos espíritas, protestantes espíritas, budistas espíritas, porque o conhecimento espírita é universal. E ele vai então esclarecendo, fortalecendo as religiões, porque elas estão sendo solapadas em sua base pelo materialismo, pela ciência materialista que vem contestar aquilo que era às vezes ensinado de maneira dogmática, aquilo que era ensinado como artigo de fé. Então as pessoas se atentando à letra que mata e não ao espírito que vivifica, querendo pegar parábolas, conceitos, poesias da cultura judaica, querendo interpretar aquilo como um tratado de ciência. Não é um tratado de ciência, não é um postulado de física, de química, de astronomia, não é. São tradições, são lendas do povo judeu e que devem ser interpretadas para quem tem um vasto conhecimento espiritual, teológico e religioso para poder compreender. A Bíblia pode ser interpretada em 4 níveis, ensina Severino Celestino, o expositor da nossa querida Paraíba, e também Haroldo Dutra Dias, um grande pesquisador dessa área. Então o problema é que, mas vejam quantos cientistas batendo nas teorias fundamentalistas da criação do planeta,
Então o Espiritismo não vem pelo contrário, é necessário que esse edifício de dogmas, de fantasias pueris da Idade Média, conhecimentos milenares, sejam realmente abalados, para que a pessoa possa hoje, com a razão, com a lógica, com o bom senso, ter uma compreensão mais adequada, mais ampliada da realidade espiritual. Nós não estamos mais na Idade Média, na Idade das Trevas. Já é necessário, já é época de nos iluminarmos. Então o Espiritismo vem nos ajudar a buscar esse conhecimento. O respeito, Respeito nos outros, todas as convicções sinceras, e não lança reprovação àqueles que não pensam como ele. O Espiritismo, Divaldo Pereira Franco vai nos dizer que Deus inspirou as diversas religiões do planeta de acordo com as diversas necessidades dos povos. Então lá no Extremo Oriente nós precisávamos do budismo, do brahmanismo, que depois se tornou o hinduísmo, do taoísmo, do shintoísmo e de tantas outras doutrinas maravilhosas que nos falam também a respeito da reencarnação. Aliás, 3/4 da humanidade acreditam em reencarnação. Quem não acredita é minoria. Diz o documentário da Discovery Channel, que tem o título Reencarnação, Past Lives, Histórias de Vidas Passadas. E ele vai, então, nós vamos ver que no Oriente Médio a mensagem do profeta Maomé, e no Ocidente as milhares de denominações cristãs, cada uma com interpretação particular, e entre elas a doutrina espírita, trazendo lógica, bom senso, razão e o acréscimo, a explicação dos espíritos, que vem dizer que as verdades estão no cristianismo e que os erros que se encontram nele são de origem humana. Então, nós não viemos destruir a lei, nós viemos apenas explicar, complementar e submeter ao crivo da lógica, do bom senso e da razão. E toda vez que a ciência demonstrar que o espiritismo se encontra em erro em algum ponto, ele abandonará aquele ponto e seguirá a ciência. Então vamos manter sempre o respeito. E quando alguém vem dizer: Nazareno, você é espírita? Eu sou. Mas isso é coisa do demônio, é coisa de Satanás. Mas onde é que você viu isso? Por que você não usa uma regra que Jesus nos ensinou para saber quando a coisa é boa ou quando a coisa é má? Quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta? Aí a pessoa normalmente não lembra, Você já mostra que você conhece o Evangelho. Quem sabe qual é a regra? Pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Então, se a árvore é boa, o fruto é bom. Quais são os frutos da doutrina espírita? A caridade, o perdão, a benevolência, a indulgência, a humildade, a prática do bem. Todos os frutos da doutrina espírita são excelentes. Ora, se os frutos são bons, a árvore é boa. Se você não concorda, meu amigo, vai discutir com Jesus, porque foi ele quem nos ensinou isso. Não é verdade? Então, uma boa resposta, para a gente colocar. Então, o respeito, mas também queremos que as pessoas respeitem. Então, o Espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, coloca que em nenhuma circunstância devemos pretender conduzir alguém ou alguma instituição dessa ou daquela prática religiosa à humilhação ou ao ridículo. Então, sempre o respeito, sempre a fraternidade, porque todas as religiões sérias são caminhos que levam o homem à iluminação, à melhora. O sol, em nome de Deus, ilumina o passo de todas as criaturas. E, embora o exemplo se refira à religião, ele serve para toda e qualquer discussão que venhamos a participar sobre os assuntos mais diversos. Devemos aprender a respeitar a opinião de nosso irmão, lembrando que todos nos encontramos em níveis de evolução diferentes, portanto, com níveis de compreensão também diversos. Não nos restringindo apenas à opinião, devemos respeitar os direitos do semelhante nas menores coisas, lembrando o adágio que diz que o limite à nossa liberdade é a liberdade da outra pessoa. Agora, a gente tem também, claro, o dever de esclarecer, de iluminar as pessoas. Não é ficar também se omitindo, que a omissão muitas vezes é um erro. O pessoal diz: calado nunca está errado. Quem disse isso? Olha, dormindo não faz mal a ninguém. Hoje à tarde a gente viu que dormindo a gente apronta muita coisa, E calado, quantas vezes a gente cala, não por humildade, mas por covardia, por conivência com o mal.
Então Jesus sempre foi corajoso, jamais calou quando necessitava falar. Somente calou diante de Pilatos, quando ele lhe pergunta o que é a verdade. Porque Pilatos não tinha condição de compreender a resposta de Jesus. E talvez ensina alguns espíritos que também, por respeito, para que cada um buscasse conhecer a sua verdade, porque estando em níveis evolutivos diferentes, nós temos também conceitos de verdade diferentes. André Luiz Peixinho, atual presidente da Federação Espírita da Bahia, ele vai dizer que no mundo mais elevado, ninguém pode bater no peito e se declarar justo enquanto houver uma pessoa morrendo de fome em seu planeta. Não é na sua casa não, é no planeta. E hoje é que a gente estufa o peito, eu sou justo, eu sou honesto. Eu sou honesto, né? Parece discurso de político, né? E quantos parentes nossos à míngua, passando necessidade, vitimados pelo alcoolismo, pela depressão, pelo sofrimento amoroso, e a gente sequer é capaz de dar um telefonema, uma ajuda, uma palavra amiga. Vejam que à medida que o espírito evolui, o nível de justiça se modifica também. Então, a gente vai avançando. Piedade ou tolerância, né? No Evangelho vai dizer que a caridade deve ser seu guia. Deve dizer a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho ou seu desdém, que não recusa a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo. Então devemos nos lembrar que com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Portanto, devemos ter mais tolerância e compreensão com aqueles que nos ofendem, que nos contrariam, pois o agressor, muitas das vezes, é um irmão enfermo, doente, que necessita de nossa compaixão e de nosso carinho. Emmanuel, no livro Paz e Renovação, psicografado por Chico, ilustra bem esse tema. Se alguém te injuria, situa-te na posição daquele que te apedreja o caminho, e perceberás, sem detença, que se faz digno de piedade todo aquele que assim procede, ignorando que corta na própria alma, induzindo-se à dor do arrependimento. O perdão, não é? O homem do bem, a exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. Indulgência é clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. Que o exercício da indulgência se faz através da solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. Não deve encontrar satisfação em procurar os defeitos alheios, nem colocá-los em evidência, né? Ficar falando dos defeitos do próximo. Se a necessidade a isso obrigar, o homem de bem procura sempre o bem que pode atenuar o mal, aprendendo a valorizar os pontos positivos de nosso irmão, ao invés de ressaltar os pontos negativos, contribuindo assim para a melhoria do ser. Olha que coisa curiosa. Hermínio Miranda, no livro Evangelho Gnóstico Tomé, vai fazer uma análise. Veja como nós somos impiedosos, como Cristo é diferente da gente. Jesus vai conseguir enxergar qualidade, virtude em uma serpente, uma cobra, um animal detestado por nós normalmente, não é? Temido. Aqui no Mato Grosso, então, diz que tem sucuri, né? E Jesus pega o exemplo de uma cobra e vai dizer: sede mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E se a gente analisar as cobras, ela não tem membros, ela não tem braço, não tem pernas. Elas se arrastam com dificuldade pelo solo. E por isso elas são extremamente prudentes. Elas calculam muito bem os seus movimentos. Então Jesus enxerga a qualidade em um animal detestado, que a gente só vê defeito, enquanto que nós não conseguimos enxergar uma qualidade entre as tantas que os nossos irmãos já possuem. Então veja como a gente é tudo atrapalhadinho, né? Então os ensinos do mestre em cada passagem são ricos para o nosso crescimento espiritual. Autoconhecimento, né? Vamos lá. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las.
Todos os seus esforços devem tender a permitir que diga a si mesmo, no dia seguinte, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. A discrição também. Não procura se valorizar nem a seus talentos à custa de outrem. Aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros e não as suas. Humildade, que é a chave para muitas virtudes, não é? Ele não deve se envaidecer nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Porque nós recebemos tudo por empréstimo, né? A prudência também. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depositário, é por empréstimo, que deverá prestar contas, e que dentre as destinações que lhes pode dar, a mais prejudicial para si mesmo é de fazê-los, os bens, servir à satisfação de suas paixões. Responsabilidade também tem. Se a ordem social colocar homens sob a sua dependência, não é? Subordinados a ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que pode tornar a posição dos subalternos mais penosa, né? Então ele cumprimenta, ele fala, ele trata bem, né? Todas as pessoas, desde o mais simples operário, a secretária até o presidente da empresa. O dever. Como se ele é subordinado, ele compreende os deveres da sua posição e tem o cuidado de cumpri-los conscienciosamente, né? Com fidelidade, com dedicação. André Luiz nos diz no livro Sinal Verde que quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. Continuando, ele nos informa que a melhor maneira de reverenciar a quem dirige será sempre a execução fiel das próprias obrigações. É importante que, ao estarmos na posição de subordinados, saibamos trabalhar com alegria, fazendo de nosso trabalho um meio de aperfeiçoamento e aprimoramento de nossas qualidades. Então a gente vai ver o senador Públio Lentulus, não é? O Emmanuel, no livro Há 2000 anos, depois ele pedindo para reencarnar na condição de escravo, como Nestório, que é narrado a sua história no livro 50 anos depois. E ali vai ser, não é, um excelente servidor, apesar da cultura privilegiada, da inteligência invulgar, de que já era portador, como uma conquista do espírito imortal. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Então a gente vai, né, buscar uma série de questões sobre como fazer o homem de bem, mas nós sabemos a importância do autoconhecimento para buscarmos isso. E qual o maior problema para o autoconhecimento, pessoal? Quem sabe qual a maior dificuldade para fazer o autoconhecimento? Qual o nosso defeito principal? Pode sentar um pouquinho, Carmen. Que atrapalha nós realizarmos a jornada do autoconhecimento. Quem sabe qual que é? Preguiça também. Quem falou? O orgulho, né? Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que o orgulho é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, e que nós vamos encontrá-lo como motivo, como móvel de quase todas as nossas ações, e que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Então, o orgulho é um problema muito sério. E nós então vamos identificar neste vício, nessa imperfeição moral, que lá no próprio Livro dos Médiuns, no item 228, os Espíritos vão dizer ao codificador que entre as muitas imperfeições morais humanas, que são tantas outras portas abertas à influência dos maus espíritos, porque as imperfeições morais são as tomadas que permitem a influência dos espíritos negativos, dos espíritos menos felizes. Há que eles se aproveitam com mais facilidade, mais frequência, é o orgulho.
porque é o defeito que a criatura menos admite, menos reconhece em si mesma. Então às vezes a gente acha que até está fazendo por caridade, mas muitas vezes é por orgulho. E André Luiz Pechinho, que eu já citei, ele esteve em Fortaleza e comentou num seminário que ele resolveu fazer uma pesquisa com trabalhadores da casa espírita. Cerca de 40 pessoas que faziam um trabalho assistencial. Ele disse, olha, eu quero entrevistar vocês, eu sou um pesquisador, filósofo, e eu queria saber por que vocês fazem caridade. E eles deram aquelas respostas óbvias que vocês devem já conhecer. Porque Jesus falou que era importante, que fora da caridade não há salvação, o Espiritismo ensina e tal, o amor ao próximo. Não, mas por que outros motivos você faz caridade? Bom, dos 40, Pechinho descobriu que 25 faziam caridade com medo de ir para o umbral, que seria as regiões de sofrimento no mundo espiritual, sempre transitórias, passageiras, uma espécie de purgatório, só que mais estudado e mais esclarecido no conhecimento espírita. Então dos 40, 25 fazia por medo, não por amor ao próximo. Dos outros 15, 14 disseram, Pechinho, olha, vocês fizeram com você, eu estou fazendo trabalho social, era para ganhar bônus hora, porque eles leram no livro Nosso Lar, assistiram também ao belíssimo filme, só que o livro é muitíssimo mais rico, não dá para, em uma película de 100 minutos, narrar todo aquele conjunto gigantesco de conhecimentos e ensinamentos. É livro de estudo, o livro Nosso Lar é livro de estudo, tem audiolivros, tem radionovelas que vocês podem também adquirir, e escutar no carro, em MP3, em CDs, para que a gente estude o livro Nosso Lar. E ouviram falar que naquela colônia, na década de 40, havia sistema de recompensa, a cada um segundo suas obras. Então, quanto mais a pessoa trabalhava no bem, ganhava bônus hora. Então eles estavam trabalhando bem aqui, para chegar no mundo espiritual já cheio da grana, cheio de crédito, com os bons espíritos. E um deles, o mais jovem, disse, olha, Pechinho, eu vou ser sincero com você, eu gosto de fazer caridade porque eu adoro sair com meus amigos, e aí quando a gente está lá no barzinho e tudo, eu digo, rapaz, você não sabe para onde é que eu fui hoje? Nós fomos no morro tal, subimos na favela tal, olha, distribuímos tantas cestas básicas, para contar vantagem, para provar supostamente que a doutrina espírita seria superior a outras denominações religiosas. Então veja que dos 40 trabalhadores do bem, nenhum estava fazendo pelo altruísmo, pelo amor ao próximo, pelo desapego, pela abnegação, mas com medo para ganhar recompensa ou para contar vantagem para os amigos. Olha que coisa curiosa, E a gente achando que está fazendo caridade. Então, meus amigos, não é o que a gente faz, ensina o Espírito Emmanuel, mas é porque a gente faz aquilo e como nós fazemos que vai fazer mais diferença. Nazareno quer dizer que é para a gente abandonar o trabalho social? Não, também não disse isso. Emmanuel nos ensina que nós deveríamos fazer tudo por amor. Mas enquanto a gente ainda não aprendeu a fazer por amor, vamos fazer pelo dever, porque é nossa obrigação ajudarmos o nosso semelhante. Não vamos abandonar o trabalho não, pessoal. Agora vamos começar a descobrir por que nós estamos fazendo aquilo. Que outros motivos estão nos levando a tal prática, a tal atitude. Porque o autoconhecimento vai ser o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida, de resistir aos maus arrastamentos, às más influências. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas limitações. E a gente sabe também, aprende a respeitar as imperfeições alheias, perdoa com mais facilidade. Então o autoconhecimento é fundamental, vai ser uma grande ferramenta para que a gente se torne um homem de bem. É claro que tudo isso que a gente leu não esgota, e o próprio Kardec vai complementar dizendo que essas não são todas as qualidades do homem de bem, mas todo aquele que se esforça em adquiri-las já está no caminho correto. Mas vejam que existe o homem de bem e existe os verdadeiros espíritas, que também é uma questão já diferenciada. Então há os espíritas imperfeitos, Kardec vai analisar,
em O Livro dos Médiuns, né? E várias classificações que ele vai nos trazer, e vai revelar, inclusive, depois no livro Obras Póstumas, e Evandro Noleto Bezerra, num seminário sobre a produção da Revista Espírita, ele vai trazer uma frase de Kardec dizendo que os maiores inimigos da doutrina espírita não são os seus detratores, os seus adversários, não. Porque esses já se apresentam como são. Os maiores inimigos da doutrina estão dentro do próprio movimento. São os companheiros inábeis e desastrados, né? Que não se capacitam, a gente pode complementar, que não estudam, que não conhecem o que é espiritismo e acabam passando uma ideia falsa do que seja a proposta da doutrina espírita. Então a gente, quando se torna espírita, a gente tem um dever de, no mínimo, estudar a doutrina, para que a gente não corra o risco de estar prestando um desserviço, talvez se tornar um grande inimigo da própria doutrina. Porque médiuns, meus amigos, somos muito frágeis. Kardec perguntou em O Livro dos Médiuns, qual seria o conceito do médium perfeito? E os espíritos respondem, perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos dizer, no máximo, bom médium. E o bom médium é aquele que, sintonizando sempre com os bons espíritos, tenha sido o menos enganado. Como é que é, Nazareno? Todos nós, os médiuns, no mundo de expiação e provas, seremos enganados. E Chico Xavier foi enganado. E ele perguntou, Emmanuel, por que você permitiu que espíritos me enganassem? Para que você saiba que não é infalível e mantenha sempre a humildade. Então veja, pessoal, a gente já é atrapalhadinho. Imagine a gente com tanta mediunidade, com tanta influência espiritual, no mundo de expiação e prova, onde pululam espíritos pseudo-sábios. Como é fácil a gente se equivocar. E qual a nossa proteção, então? É a gente estudar em grupos, como o próprio codificador propõe o Livro dos Médiuns, pequenos grupos, que ele prefere, em vez de grandes assembleias, pequenos grupos. Não é para destruir as casas espíritas grandes, não. É que dentro da própria casa espírita grande, que a gente tenha grupinhos de estudo, onde a gente tem um crachá, tem o nome da pessoa, onde a gente vai criar vínculos, vai criar amizade, vai criar laços, raízes. Vamos ter a verdadeira fraternidade e vamos poder conversar com o monitor, tirar nossas dúvidas. Ele vai trazer a orientação dos melhores livros. Então aqui tem, não é, Fátima? Quais são os dias do estudo aqui? Domingo às 19 horas, não é? Tem aqui o estudo sistematizado da doutrina espírita e outras alternativas de estudo também, tudo gratuito, onde a gente vai tirando as dúvidas, vai se fortalecendo. E o próprio Divaldo Pereira Franco, no livro Conversa Fraterna, vai dizer que nas sessões de estudos, de palestras, de seminários, ocorrem verdadeiras desobsessões. Ele é medividente e percebe os espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados, durante essas palestras, que a gente está mais receptivo, que a gente está aberto, que a gente está trabalhando aqueles conteúdos, não é? Então a gente vai compreendendo a importância do estudo na casa espírita, nos grupos. Só que o médium, quando ele está fascinado, quando ele acha que tem um mentor que é diferente, começa com ideias esdrúxulas, até um palavreado bonito, e às vezes o espírito nem faz por maldade não, é porque o espírito tem as suas próprias crenças, porque desencarnar não se torna, por isso, espírita, e nem por isso um sábio não. A gente desencarna e continua com as nossas crenças. Quem é católico continua católico, quem é protestante continua protestante. Então, desencarnar não nos torna, num passo de mágica, espíritos iluminados, não. Então, às vezes, o espírito tem conhecimento, vem trazendo aquelas informações, e aí começa a insuflar o orgulho do médium. E aí, quando o grupo lá diz: olha, fulano, isso que você está escrevendo, essas coisas, essas informações, elas não estão de acordo com a proposta de Kardec, não é? Será que não era melhor a gente analisar isso com mais cuidado, submeter ao nosso grupo, fazer uma análise mais aprofundada, a gente chamar a pessoa em particular, conversar? Mas o que acontece? Os próprios espíritos vão insuflar o orgulho dele, e ele vai se melindrar com mais facilidade, e vão estimulá-lo a abandonar o estudo em grupo.
E agora, isolado, ele vai se tornar presa fácil dos espíritos enganadores. É assim que está em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23 da Obsessão dos Médiuns. Então vejam que a gente tem nesse desafio de se tornar homem de bem que estudar. Temos que nos capacitar, então, nos preparar para prestar um bom serviço. Temos que nos humanizar também, não podemos esquecer o amor, a fraternidade. Não é? A casa espírita não é um quartel-general, não, é um lugar de amor. É uma casa onde se reúnem muitos corações amigos, onde vamos acolher pessoas que sofrem. Quantos de nós chegamos na casa espírita como eu, obsediado, deprimido? E a partir do acolhimento, do tratamento espiritual, fui podendo me recuperar e até chegar à condição de ser um trabalhador. E aliás, o trabalho já é o nosso próprio tratamento. E também espiritizar, é a proposta de Joana de Ângeles. Então, capacitar, humanizar e espiritizar, porque a gente precisa conhecer também doutrina espírita. Então, o homem de bem, através do conhecimento que liberta, que ilumina, que esclarece e que consola, ele vai, cada vez sedimentando mais aquela fé robusta e vai trabalhando as suas próprias imperfeições. Não vai virar anjo antes do tempo, não. Mas ele vai identificando e vai trabalhando com humildade, com respeito e com autoconhecimento também. Agora, como é que a gente vai se tornar um homem de bem, Nazareno, em plena transição planetária? Olha, meus amigos, quando é que começou a transição planetária, vocês sabem? Na época de Allan Kardec. Os espíritos disseram a Kardec, anunciaram que já não dizemos que os tempos estão por vir. Dissemos, os tempos são chegados. Chegaram no século XIX. Inicia-se na Terra uma grande transformação moral. Não é uma transformação, não é material do ponto de vista de cataclismos, de terremotos e grandes fenômenos da natureza, não. Isso sempre existiu e vai continuar existindo. E numa comunicação, aliás, no fenômeno de dupla vista, está no livro Obras Póstumas, nós vamos ter o registro de que o médium vai trazer a informação de que aqueles que vos afirmam que o final dos tempos se marca através de sinais dos céus, tentam vos enganar. Não os acrediteis. Desejais saber quando se opera a renovação? Olhai em volta de vós mesmos. Então a gente começa a reparar essas crianças diferentes, esses jovens, e esses grandes missionários que já reencarnaram desde a época de Kardec e de lá para cá, sobretudo aqui no Brasil. Mas quantos homens de ciência, como a Terra avançou nesses últimos 100 anos, meus amigos. Então tem gente ainda esperando, né? Porque vão esperar chegar crianças índico, crianças isso. Não, o espiritismo não tem rótulos. É a geração nova, como Kardec utilizou. E já reencarnaram em 1831 Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, declarando-se espírita publicamente, um pioneiro, um homem notável, probo e bom, o médico dos pobres. Desencarna em 1900 e logo depois já está trabalhando ao lado de Eurípides Barçanufo, que se torna espírita na Sexta-feira da Paixão de 1902. E aquele jovem médio de faculdades extraordinárias vai sacudir o Brasil na pequenina Sacramento com faculdades mediúnicas jamais encontradas, inclusive a bilocação, a bicorporidade. Reencarnam também no Brasil Caio Barchuto, Jesus Gonçalves, o poeta das Chagas Redentoras, Ivone do Amaral Pereira, Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, o maior médium de curas e materializações luminosas que
que o Brasil já conheceu, e tantos outros. Reencarna também Francisco Cândido Xavier, para trazer um legado de amor, de exemplo, de paz e, sobretudo, de livros que esclarecem, que iluminam e que consolam. Os missionários já vieram. Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação, preso em uma maca, cego, paralítico, cantando hosanas ao filho de Davi, declamando poesias, fazendo palestras, gravando CD, LPs, fitas cassete, com o aparelho adaptado a seu rosto, varava as madrugadas atendendo aquelas pessoas que pensavam em cometer o suicídio. E ele falando da alegria de viver. Esses missionários já chegaram. Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e tantos outros divulgadores, uns mais conhecidos, outros anônimos, mas esse grande exército que reencarna sobretudo no Brasil, para transformar aqui no coração do mundo a pátria do Evangelho, como a proposta de Humberto de Campos é apresentada. Na ciência, na medicina, na literatura, na filosofia, em toda parte surgem os grandes luminares da ciência, das novas ideias, para a grande transformação do planeta. Então já estamos na regeneração há muito tempo. Nazareno não é no dia 21 de dezembro de 2012 não. Estão dizendo aí que tem uma profecia maia, que nesse dia, parece que é um sábado, né? E aí eu já estou até gastando por conta, porque o mundo vai se acabar mesmo, não vou ter que pagar. Olha pessoal, vão ter que pagar. Porque no dia 22 de dezembro, pode ter certeza, o sol vai raiar novamente. É apenas o fim de um ciclo, de um dos calendários de longo curso, de uma civilização antiga chamada os Maias, e que, do mesmo modo como o nosso calendário termina no dia 31 de dezembro de 2012, não quer dizer que seja o final do mundo. Então tem muita fantasia, muita bobagem, muitos espíritos que trouxeram comunicações mediúnicas, e nem por isso são espíritas, por exemplo, como Ramatiz, na década de 50, meu pai se tornou ateu até hoje, e ele teve contato com as obras de Ramatiz, conheceu um pouco do espiritismo através do meu tio Adalto, hoje no mundo espiritual, mas o meu tio tinha comprado as obras desse espírito, que jamais declarou-se espírita. Ele foi honesto nesse ponto, e muitos outros, trouxe muitos conhecimentos interessantes, mas Ramatiz veio dizendo que havia vida material no planeta Marte, que no ano de 2000 a destruição aconteceria no planeta, que haveria um planeta chamado astro higienizador, que no ano de 1992, ou seja, há 20 anos atrás, já daria para se ver este planeta suposto sem telescópio, a olho nu, e que ele atrairia todos os espíritos pouco evoluídos, promovendo o expurgo planetário, e que no ano de 2000 a Europa estaria completamente submersa, e que os supostos continentes da Atlântida e da Lemúria ressurgiriam. E muita gente embarcou nas ideias do espírito, que a gente tem todo respeito, mas precisamos dizer, não é espírita, e trouxe enxertias doutrinárias, e que desmoralizou o próprio movimento espírita. Felizmente, havia à época, encarnado, o professor Herculano Pires, que com toda a sua maestria, todo o seu conhecimento, combateu ferozmente as ideias de Ramatiz, defendendo Kardec, o metro que melhor mediu Kardec, como disse o Espírito Emmanuel. Então a gente sabe que existe literatura mediúnica boa, e tem literatura mediúnica que a gente pode até ler, não existe index prohibitorum, não existem livros proibidos na doutrina espírita não, mas a gente primeiro precisa conhecer a doutrina para saber o que é que está de acordo, e uma nova revelação, nos ensina Kardec, ela deve ser ministrada através de espíritos diferentes, através de médiuns estranhos entre si, sem contato, e sem estarem sob a mesma influência.
Nazareno quer dizer que para trazer uma mensagem de estímulo à pessoa, de conteúdo moral, precisa passar pelo controle da universalidade do ensino dos Espíritos? Não, pessoal, não precisa, não é? Mas uma nova revelação, um novo conjunto de conhecimentos, uma profecia desse tipo, tinha que haver outros Espíritos confirmando aquilo. E tinha que passar pelo crivo da lógica, do bom senso e da razão. Então bastava ler o livro dos médiuns. Lá no livro dos médiuns diz: olha, muito cuidado com espíritos que asseveram datas, porque isto é quase sempre o indício de uma mistificação, de um engano. É um espírito pseudo-sábio. Mas ninguém conhece espiritismo. A gente já lê os romances, a gente vê as novelas, a gente vê as coisas, não é? A gente lê o Evangelho ao acaso, mas a gente não lê o livro dos Espíritos inteiro, o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro, o livro dos médiuns. Nazareno, quando foi que publicou o livro dos médiuns? É porque eu acho que não deu tempo de eu ler. Quando foi mesmo que saiu esse livro? Ano passado fez 150 anos. Já deu tempo de ler, não já, pessoal? Hoje à tarde a gente perguntou, não vou nem perguntar aqui para não passar vergonha de novo, mas de tarde a gente perguntou, a plateia, o auditório estava lotado, só 8 pessoas levantaram o braço. Os únicos que tinham lido pelo menos os 3 livros. Kardec publicou 30 livros. E a gente não leu nem 10%, 3 livros da maior autoridade que existe em Espiritismo, que se chama Allan Kardec. Então vejam como o primeiro desafio, que é conhecer a doutrina, a gente nem conhece. O primeiro passo é estudar. Então vamos nos integrar aos estudos, que é uma promoção, é desobsessão. Ali a gente vai ser convidado a se engajar nos trabalhos da Casa Espírita, porque a melhor maneira, a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos, qual que é? Estudando e conhecendo. Não. A prática do bem. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Estudando, né? Tá certo, tá bem, que a gente está buscando se iluminar. E a gente está estudando não é para virar doutor da lei, para ficar discutindo teologia com ninguém, não. O sexo dos anjos, não. Nós estamos estudando para fortalecer a nossa fé, para que a gente então se convença da nossa realidade de espíritos imortais e passemos a viver como espíritos e não como seres apenas que temos um corpo de carne. Não, nós somos espíritos imortais tendo uma experiência passageira aqui na terra, mas a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Então a gente vai estudar para trabalhar melhor, para se capacitar mais, para se fortalecer no bem, para não ter ansiedade, para não ter estresse, para combater o egoísmo, o orgulho, o ciúme, a maledicência, não é? A ansiedade, vários problemas que nós vimos aqui, que com a fé robusta nós podemos vencer, ajudando-nos a combater as imperfeições morais. Então o conhecimento, a prática do bem, através também dessa consciência de que a regeneração, mas quando é que vai ser o fim do mundo, né? Pessoal, a gente não pode desencarnar hoje? Ou não? Pode isso acontecer? Vocês estão preparados para desencarnar hoje? Por que não? Por que só o vizinho é que pode morrer? Olha, Emmanuel nos diz que nós devemos cuidar do corpo como se fôssemos ver 200 anos, né? Uma boa alimentação, atividade física, serenidade, né? Tranquilidade, bons hábitos, disciplina, a temperança, visitar os médicos, fazer o check-up, né? A gente pode elencar uma série de coisas. E devemos cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. Então a gente tem que estar preparado, porque estamos distraídos, como está lá no Apocalipse, que muitos estarão distraídos. Nós estamos distraídos com o consumismo, com o materialismo, com a preocupação de ganhar dinheiro, de conquistar as coisas, de comprar isso, comprar aquilo outro. A gente está sempre correndo atrás das coisas materiais e esquecendo de buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque tudo mais nos será acrescentado.
E esses distraídos, infelizmente, estão perdendo a oportunidade de acompanhar a evolução do planeta, que já está nos seus estertores, já está nos momentos finais desse expurgo, e muitos que desencarnarão aqui na Terra talvez não tenham a oportunidade de retornar, já não terão mais autorização de retornar ao planeta. Então esta encarnação atual, meus amigos, é uma das mais importantes da nossa existência como espíritos. E quando a gente tem o conhecimento, aí é que é a nossa regeneração. Chegou a hora da nossa regeneração. Porque agora a gente tem um conhecimento, que Jesus falou assim, ó, quando erais cegos, não estavais em pecado, mas agora que vedes, estais. Ou seja, quando a gente era inocente, não sabia da realidade espiritual, quando isso não era claro, não era explicado para a gente vivia, né, na inocência, né? Mas agora que a gente já conhece o mínimo da vida espiritual, do que os Espíritos nos revelam, comprovando o Evangelho de Jesus como o caminho, a verdade, a vida, a nossa regeneração é agora. Então dizem que Eurípides Barçanufo, certa noite, foi levado em desdobramento durante o sono, percebeu-se subir e chegar em esferas mais altas, até que ele vê diante de um gigantesco jardim, belíssimamente adornado, e vê sob um caramachão a figura que ele identifica como Jesus. E ele percebe que Jesus está chorando. E então ele pergunta: mestre, por que choras? Jesus volta seus olhos luminosos para Eurípides, e Eurípides complementa: choras pelos descrentes, pelos incrédulos? Não, meu filho, não choro pelos incrédulos, que são dignos do nosso amor e da nossa comiseração. Choro antes por aqueles que conhecem o meu Evangelho e não o cumprem. Ele retorna, sente os seus pés como que chumbados ao solo novamente, desperta, e a partir dali ele jamais descansará novamente, trabalhará afanosamente até desencarnar, vitimado pela gripe espanhola, a influenza, no ano de 1918, depois de trabalhar vários dias com febre altíssima, socorrendo os necessitados, as pessoas que caíam como moscas. Cerca de 25 a 50 milhões de pessoas morreram, vitimadas pela gripe chamada influenza ou gripe espanhola. Foi realmente um fim do mundo na época, né? A peste bubônica também, que matou 1/3 da população da Europa. Então, quantos momentos há? E quando nós somos então convidados: andai enquanto estáis sob a luz. Nós não temos mais que estar então indo para a casa espírita, meus amigos, somente nessa posição de vir receber, como que estivéssemos substituindo ela pelos antigos rituais, pelas antigas missas, os cultos. E a hóstia agora é substituída pelo passe. Então a gente vem só para pedir, só para orar. E Deus, quantas vezes não irá atender os nossos caprichos infantis? Para quando a gente já tem a consciência espírita, não devemos vir aqui como um simples culto religioso, não. Devemos para nos instruir, para nos iluminar, para buscar conhecimento e para nos oferecer para o trabalho no bem. Porque Jesus também nos diz, lá no sermão profético, tem lá a parábola dos talentos e também tem a parábola do mordomo fiel. Ele diz que no final dos tempos, quando o Senhor retornará com todos os seus anjos, com todo o seu esplendor, e encontrará aquele mordomo que está ocupado, trabalhando, aquele será salvo. Ou seja, quem está ocupado, trabalhando. Agora quem está aqui só vindo, só para pedir, só para se lamentar, para se queixar da vida alheia, não. Os espíritos não vão fazer aquilo que nos compete realizar, mas sim aquilo que nós precisamos fazer. Então nosso convite hoje é para que busquemos essa doutrina, esse conhecimento que liberta,
para que busquemos então essa verdadeira transformação, porque já estamos na hora da regeneração. Já não há mais tempo a perder. Podemos sim viver como vivem os homens do nosso tempo, não precisamos virar santos, não precisamos abandonar as nossas atividades, mas devemos começar a buscar a porta estreita, os tesouros dos céus. Devemos nos transformar no sal da terra, no fermento da massa, na luz do mundo, ajudando os nossos irmãos nesse momento tão grave porque passa a terra, onde tantas pessoas sofrem a questão das drogas, uma doença que é muitas vezes incurável. A dependência química normalmente é incurável, e os nossos jovens mergulhados no crack. Quantas pessoas podiam estar sendo ajudadas, não é? Esclarecidas, se nós ajudássemos na divulgação da doutrina espírita. Então, realmente, Divaldo esteve em Brasília, para nós concluirmos, e ele disse que a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, não. A fome, a pobreza, as desigualdades, não é essa a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é combater a miséria moral, o orgulho, o egoísmo, a nossa indiferença, a nossa apatia, a nossa conivência com o mal. Estamos aí às portas de legalizar o aborto no Brasil através da reforma do Código Penal brasileiro, e estamos aí assistindo de braços cruzados. O aborto está sendo legalizado lá pela comissão, né, de especialistas, e o projeto já está no Senado para ser aprovado, e ninguém está fazendo nada. E nós vamos assumir um karma coletivo se deixarmos esse projeto ser aprovado. Então Divaldo vai dizer que porque a miséria social é consequência da miséria moral. No dia que nós tivermos uma sociedade mais esclarecida, mais iluminada, mais fraterna, menos egoísta, menos indiferente, nós não teremos tantas desigualdades sociais. Que tem muitas ONGs, não é? Fazendo trabalho social, o próprio governo tem muitos programas assistencialistas, mas a Casa Espírita tem um foco principal, que é a prática, o estudo e a divulgação da doutrina espírita. E Emmanuel nos complementa dizendo que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então não existe só aquela caridade da esmola, do auxílio material, não. Existe também a caridade da divulgação, de ajudar a Casa Espírita. E o Espírito Samuel Lucas nos diz: Nazareno, um dia eu tive fome de amor, que é o alimento das almas, e tu me trouxeste Jesus, o pão vivo que desceu do céu, para nos trazer o conforto e a esperança. Um dia eu tive sede de conhecimento, de esclarecimento, de respostas, e tu me apresentaste a fonte viva do Evangelho do Cristo, que dá sedenta sede para todo sempre, explicada pela doutrina dos Espíritos nobres. Um dia eu estava nu, despido, e tu me agasalaste no manto da misericórdia, da fraternidade, do amor. Na Casa Espírita, tu me recebeste, me aconselhaste. Um dia eu estava preso nos grilhões do ódio, da doença, da depressão, das drogas, da vingança, ou enfermo, e tu foste me visitar, levando a presença amorosa do Cristo, que resplandece sobre os ensinos dos Espíritos superiores. Um dia eu estava perdido, sem norte, sem rumo, peregrino, pensando em cometer o suicídio, e tu me apresentaste Jesus, a luz do mundo, o farol que norteia os nossos destinos, para que nunca mais eu andasse em trevas. Então nós temos o dever, meus amigos, de ajudar essa doutrina santa. Quantas mães com a vida destroçada, porque um dia teve o seu filhinho arrancado dos seus braços pelas garras da morte, e elas choram inconsoladas, porque não conhecem a doutrina que explica que a vida prossegue além da vida. Quantos jovens mergulhados nas drogas,
pela falta de um sentido para a vida, sem a consciência da imortalidade da alma, das consequências dos seus atos. Quantas jovens e mulheres cometendo o crime do aborto, quanta corrupção, quanta loucura, quanto sexo irresponsável, quantas mortes, quantas guerras, quantos erros nós poderíamos estar evitando, ajudando a levar essa doutrina santa que consola, que ilumina e que esclarece. Então todos nós podemos fazer um pouco mais. E um dia, um menino que estava com leucemia na cidade de Santa Mônica, na Califórnia, já estava no hospital, muito frágil, já pressentindo a chegada da morte. E quando a sua mãe foi conversar com os médicos sobre o seu filho, eles disseram: minha senhora, já fizemos tudo que estava ao nosso alcance, mas infelizmente o pequeno Bill não resistirá. Quanto tempo de vida ele tem? No máximo mais uma semana. E a mãe fica desesperada, vai até o quarto ver o menino de apenas 6 anos de idade, magro, esquálido, pálido. Ela, com o coração em pedaços, chega para levar algum carinho, mas ele, como pressentisse a chegada da morte, lhe pergunta: mamãe, está perto, mamãe? Que é isso, meu filho? Não diga isso, você vai ficar bom, você está num dos melhores hospitais da América, você vai ficar bom, meu filho, não diga isso. Mas ele insiste: mamãe, está perto, mamãe? Está, meu filho. Infelizmente, os nossos irmãos médicos disseram que já fizeram tudo que era possível e que em torno de uma semana você já estará nos braços de Deus. Naquela hora ela vê o menino dizer baixinho: que pena, mamãe, que pena, porque eu queria tanto ser um bombeiro voluntário. E vê uma lágrima longa escorrer na face do seu filhinho. Ela fica arrasada. Mas tem uma ideia, resolve ligar para o corpo de bombeiros. O comandante atende, ela pergunta: o meu filho está morrendo, será que o senhor poderia mandar um de seus homens vestido a caráter para despedir-se do meu filho? Senhora, nós podemos fazer um pouco mais. Como assim? Mande-me os números da roupa, do sapato, a circunferência da cabeça, e diga ao pequeno Bill que ele se mantenha firme até a próxima quarta-feira, porque nós estaremos graduando uma nova turma de bombeiros voluntários e ele se tornará um de nós. A mãe fica muito feliz, conta a notícia para a criança, o menino tem um espasmo, ruborece a face e melhora. E lá na quarta-feira, levado numa cadeira de rodas, ainda com plasma ligado em suas veias, ele está lá com a machadeta, com o chapéu, todo vestido como bombeiro, perfilando com seus amigos. E o capitão vai dizer: bombeiro Bill, vamos hastear a bandeira nacional? Ele vai lá e ajuda a levantar o pavilhão, está todo feliz. De repente os alarmes soam, e o comandante percebe que se trata de um pequeno foco de fogo, um incêndio facilmente debelável, e tem uma ideia: bombeiro Bill, está acontecendo um incêndio, você não vai se juntar a nós para combater, para apagar as chamas? O menino olha para a mãe olha para o médico, não, tudo bem. Colocam a cadeira de rodas na viatura e ele segue com os demais companheiros, vão até o local, segura o jato d'água e retorna triunfalmente para o seu leito. E realizaram um sonho, estava pleno, feliz. Passa várias semanas, muito bem, mas quando realmente chega o momento dele retornar à verdadeira pátria, a mãe resolve ligar novamente para o comandante: será que o senhor poderia mandar um de seus homens para despedir-se do meu filho? Senhora, nós podemos fazer um pouco mais. Como assim? Me diga em que apartamento que ele se encontra, qual andar do hospital. Avise o serviço social, os médicos, as enfermeiras, que não se assustem. Mas nós vamos chegar aí com várias viaturas, com as sirenes ligadas, e vamos chegar pela janela.
para prestar a devida homenagem a um dos membros da nossa corporação. E em breves minutos, várias viaturas com as sirenes ligadas chegam diante do hospital, a escada Magiros é estendida e o comandante, seguido de 11 homens, entra pela janela e vai despedir-se do bombeiro Bill. Ele está em estado de êxtase. O comandante conversa por alguns minutos e ao final lhe diz: bombeiro Bill, eu dispenso, vá em paz, mas diga ao nosso chefe que nós continuaremos aqui lutando contra o fogo, defendendo as vidas, porque nós sabemos que você estará ao nosso lado. O menino sorri, cerra os olhos e seu espírito então retorna ao reino dos céus. Meus amigos, todos nós podemos fazer um pouco mais. Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se é necessário grandes esforços, grandes sacrifícios, e os Espíritos dizem que não, que na verdade o esforço é bem pequeno, mas quão poucos de vós fazem esforços. Então vamos fazer a nossa parte. Dá tempo da gente colocar uma música para encerrar, Fátima? Então a gente vai colocar uma música, colocar V2, vocês podem encontrar no YouTube. É um vídeo montado por um grupo de Brasília. Não precisa filmar, não. Eu tenho um clipe dele. Aliás, pode filmar. Chama Um Projeto Bem Melhor, produzido por artistas e produtores brasilienses que, seguindo o exemplo da versão original do projeto We Are The World, promoveram essa campanha para ajudar a transformar o mundo. E todos nós podemos fazer parte desse mundo melhor. Chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. Fácil fingir que não há o que fazer e que alguém um dia vai resolver. somos todos parte de algo bem maior. E no fim, queremos só amor. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Faça o melhor, dê carinho e dê amor. Quando houver problema, dê solução. Basta a atitude, dizer mais sim que não. É só abrir seu coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Alguns pensam que o problema de ninguém, mas é preciso ver que ele é seu também.
procure ao seu redor. Assim a gente faz o mundo inteiro. Eu e você Podemos juntos. somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Eu e você Podemos muito. somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procura seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Eu e você Podemos muito. somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa Procure ao seu redor. assim a gente faz um mundo bem melhor. A gente sabe que é preciso de alguém pra contar. Quando acordamos queremos mais um pra compartilhar. Os nossos sonhos, as tristezas que o tempo nos trouxe são alicerces pra dar força e esperança hoje. Todos nós somos um mundo unido em amor. E quando essa canção bater ninguém sentirá dor. Temos a luz pra estrada escura que o mundo caminha. Um sinal que te ajuda a achar tudo que se perdia. Não haverá mais obstáculos pra tropeçar. Vamos reconstruir a paz quando o tremor passar. Somos o mundo, no fundo a esperança existe. Vamos lutar pra essas crianças não crescerem tristes.